Este encontro aí em Bruxelas teve um personagem à parte, a Venezuela. Lula chamou os presidentes da Argentina, Colômbia e França para pensarem como aliviar sanções aplicadas ao governo de Nicolás Maduro. A contrapartida é o chavismo se comprometer com eleições livres e transparentes. Os venezuelanos irão votar para presidente em 2024. O governo já disse que vai continuar bloqueando a entrada de observadores enviados pela União Europeia. Mas nenhuma agressão à democracia plena é mais evidente que o impedimento à candidatura de Maria Corina Machado. A deputada federal, cassada em 2015, crescia nas pesquisas e se consolidava como uma nova força da oposição. Ela não poderá concorrer a cargos eletivos pelos próximos 15 anos. A condenação se baseou em indícios de corrupção, o que a defesa dela nega. Mas as sanções internacionais aplicadas contra o chavismo foram uma resposta a repressões bem mais antigas. A administração bolivarianista, no poder desde 1999, já reprimiu manifestações públicas anti-governo, silenciou a imprensa crítica e pressionou pela prisão de rivais partidários. Embora o presidente Lula tenha liderado um esforço para diminuir restrições que pioram ainda mais a hiperinflação venezuelana, o próprio presidente jamais admitiu cercear a democracia. Muito pelo contrário. Maduro repete o discurso que aprendeu do mentor Hugo Chávez, de que são realizadas eleições praticamente todos os anos na Venezuela. Isso é verdade. Mas sob quais condições? Olhar o chavismo é ter que voltar no tempo, mas não é muito não. Tá aqui. A gente tem que olhar para o grande mentor desta que é a chamada República Bolivariana da Venezuela, que é um período de governo que começa em 1999 e não acabou até hoje. Então, Hugo Chávez, que é o grande fundador aí do chavismo, por isso o nome, morre em 2013, vítima de um câncer, mas ele articula deixar o legado para o seu sucessor, Nicolás Maduro, que assume o posto de presidente e não saiu da cadeira do Palácio Miraflores até hoje. O governo de Hugo Chávez, ele foi rico em detalhes. A gente tem que olhar para cada ponto para entender o que acontece hoje na Venezuela. Eu marquei alguns pontos. Eu estive na Venezuela muitas vezes como correspondente e acompanhei de perto alguns desses episódios. Vamos começar com a eleição dele, que foi de 1998, ele toma posse em 1999 e nesse período ele já consegue mudar a Constituição, chamando uma Assembleia Constituinte, e aí já tem um primeiro grande marco. Depois ele sofre com uma certa impopularidade, uma força da oposição, o que é natural no processo democrático. E na Venezuela existe ainda previsto na Constituição um capítulo chamado revogatório. Se houver um número suficiente de um abaixo-assinado da população, é possível chamar um referendo que se pergunta: continuaremos com o presidente no poder ou anteciparemos as eleições presidenciais? E nesse revogatório, o Chávez acaba continuando no poder. Então a maioria das pessoas vota pela permanência dele no Palácio Miraflores. Só que tem um detalhe: o Chávez não engoliu muito bem esse chamado da população. E acreditem se quiser, ele quis saber quem que votou para que este revogatório fosse convocado. E aí surge o que talvez seja um dos maiores escândalos da democracia na América Latina, que foi varrido para debaixo do tapete. Muito pouca gente lembra disso. A chamada lista Tascon tem esse nome porque um deputado federal de sobrenome Tascon foi incumbido de conseguir para o presidente essas assinaturas. E quem depois começou a sofrer sanções percebeu que, não coincidentemente, estava na tal lista. Que tipo de sanções? Funcionários públicos que foram demitidos sem processos, militares que foram expulsos das Forças Armadas, pessoas comuns que não conseguiam mais empréstimos em bancos públicos, servidores públicos caçados, a oposição cerceada de todo tipo. Então, este é um marco importante para a gente entender esta autocracia que se tornou a Venezuela. Em 2006, uma nova constituinte é chamada, mas ela não é aprovada. Essa daria, então, plenos poderes ao presidente, mas depois ela não passa num referendo.
e a gente tem um capítulo importante aí desse cerceamento da liberdade em 2007 com o fechamento da RCTV, Rádio Caracas Televisão. Era a maior emissora de TV da Venezuela na época, um conglomerado de mídia que tinha uma postura muito crítica ao presidente Hugo Chávez. Houve o vencimento do direito de transmissão e o Chávez não renovou. Foi uma espécie de bilhete premiado que caiu no colo dele, mas é visto como um cerceamento à liberdade de imprensa. Ele passa a perseguir mais os rivais a partir de 2012 e morre em 2013, vítima de um câncer. Eu fiz esse apanhado para continuar agora esse papo com a professora Carolina, que há muito tempo me ajuda a entender a Venezuela. Professora Carol, a saúdo à distância. Não é a primeira vez que a gente fala sobre Venezuela e duvido que seja a última. Professora Carol, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Me ajuda a colocar isso dentro da teoria política das relações internacionais. Existe um senso comum que chama a Venezuela de uma ditadura. Eu prefiro chamar de uma autocracia, porque tem eleições, elas não são livres, né? Tô certo ou tô errado nessa minha avaliação? Boa noite mais uma vez à senhora. Boa noite, é um prazer sempre colaborar contigo, Favalli, um prazer estar aí falando sobre Venezuela, embora seja um tema espinhoso, é um tema necessário, né? Então, eu acho que essa classificação que você utiliza de autocracia, ela é muito interessante porque ela, de fato, dialoga com o que há de mais moderno em termos de teoria política, né? Então, quando nós nos referimos à ditadura, nós nos referimos a processos políticos que aconteceram do ponto de vista histórico, sobretudo durante o século XX, né? Muito ligados aos movimentos militares, a esse tipo de golpe, né? De tapetão. E não foi exatamente a maneira como a democracia da Venezuela foi se erodindo, né? Foi perdendo a sua qualidade ao longo de todos esses anos, né? Então, de fato, há eleições, então a gente não pode dizer que o fato de não haver tanta liberdade é pela ausência de eleições, mas é o fato de que muitas vezes elas não conseguem ser totalmente transparentes, não conseguem ser totalmente livres. A autocracia, de fato, é o termo que acaba sendo mais adequado para a gente compreender esse processo. Professora Carol, falei aqui do passado, vamos olhar para o futuro. 2024 estão previstas pelo menos eleições presidenciais na Venezuela. A gente já tem uma candidata que diz que foi injustiçada, foi inabilitada, ela não pode concorrer por 15 anos. E não coincidentemente, né, era alguém que crescia nas pesquisas contra o atual presidente Nicolás Maduro, que nessas reformas constitucionais que eu falei na Venezuela, o chavismo tirou a cláusula de limite de reeleições. Então, o presidente pode ser reeleito infinitamente diante da vontade popular ou de manobras dentro desse arcabouço que a gente está chamando aqui de autocracia. O que a gente pode esperar em 2024 das eleições da Venezuela? Eu sei que é um pouco cedo a gente tentar fazer essa previsão. Por favor, queria que a senhora aí esfregasse sua bola de cristal, porque tem uma pressão internacional muito grande e o presidente Maduro tem um aliado de primeira ordem, não estou fazendo nenhum proselitismo político, falando do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que agora falou, olha, a gente diminui sanções diante de uma resposta aí mais democrática do seu lado. É claro que o Lula e o Maduro escolhem as palavras para não falar isso tão assim abertamente, mas resumindo, o que a senhora espera das eleições do ano que vem? Bom, vão ser eleições certamente muito importantes diante de todo esse cenário. A mudança política no Brasil, ela sem dúvidas tem uma influência no que acontece na Venezuela, não no sentido de haver algum tipo de colaboração obscura, né, entre os presidentes, mas no sentido de que, de fato, o Brasil é uma grande liderança regional, né, nós vimos agora toda essa reportagem aí da articulação brasileira, na negociação Mercosul-União Europeia, né, o Brasil procura ter esse protagonismo de fato e vai descongelando as relações que entraram num ponto bastante preocupante ali durante a gestão do Bolsonaro, no sentido de que o Brasil fechou os canais diplomáticos, né? Então, questões palpáveis, reais, problemas comuns que nós temos com a Venezuela deixaram de ser resolvidos porque não havia esse diálogo, né? Então, é importante colocar isso em vista também. Então, essas eleições vão ser importantes porque a Venezuela está sendo recolocada dentro desses arranjos, né, dessas negociações, porque se percebeu, até do ponto de vista pragmático mesmo, né, que as sanções elas não têm trazido os efeitos esperados, né? Então se esperavam que as sanções econômicas ao país e a cúpula governamental do governo Maduro pudesse trazer de alguma maneira uma abertura maior ao regime.
E a resposta tem sido oposta, e na verdade tem sido até mais preocupante porque as sanções elas acabam piorando a situação econômica e acabam chegando na ponta da população que é, no final das contas, a grande vítima, de toda essa dinâmica política. Então, tendo essa percepção, de que as sanções elas não têm trazido os resultados esperados, então qual que é a manobra, digamos, que tem tentado ser feita aqui no sistema internacional? É trazer a Venezuela para dentro desses arranjos novamente, mas com as garantias de que as eleições de fato tenham, do ponto de vista substancial, aquilo que se requer de uma democracia. Então, bom, primeiro, a gente tem essa inabilitação da Maria Corina Machado, que é uma opositora já de muitos anos, desde a época do governo Chávez, desde o início do governo Chávez, então desde 99 até hoje, ela é uma pessoa importante no campo da oposição. O que me chama mais atenção nesse caso, especificamente, é o fato de que ela foi sancionada politicamente em 2015, por algo que aconteceu quando ela ainda era deputada da Assembleia Nacional. E só agora veio essa notícia, ela é muito recente, de que ela não pode concorrer às eleições, porque nesse momento está acontecendo um processo de prévias dentro da oposição, para que eles consigam tentar organizar uma candidatura minimamente unificada, para concorrer contra o Maduro, porque nas outras eleições que aconteceram anteriormente com o Maduro já na presidência, um dos erros apontados pelos analistas políticos é o fato de que a oposição, aqueles que conseguiram concorrer, apresentaram candidaturas separadas, pulverizando os votos. Então, há agora, nesse momento, em 2023, essa iniciativa de mobilizar a oposição para tentar escolher um candidato por meio dessas prévias, Então, a Maria Corina Machado, ela é uma das líderes desse processo, ela tem aí uma grande possibilidade de ser escolhida uma dessas candidatas, mas agora foi inabilitada pela justiça. E aí a questão que fica é, por que agora? De fato, ela tem um grande apelo popular, ela estava aumentando assim as suas intenções de voto, então me parece que o que a comunidade internacional precisa fazer é compreender a justificativa de fato por trás dessa decisão. Então eles estão apontando essas questões aí de corrupção e tudo mais, e essa é uma dos grandes problemas que a Venezuela enfrenta, enquanto país, enquanto democracia, é o fato de que nós não temos acesso aos dados com clareza, sobretudo desde que o Nicolás Maduro ascendeu ao poder. Então, eu como pesquisadora até 2013, eu tinha uma certa facilidade para ter acesso aos dados da economia, aos dados políticos, aos documentos oficiais do país. A partir de 2013, isso se tornou cada vez mais difícil. Isso se reflete, claro, na política também. Então, essa é uma das coisas que tem se questionado agora. Por quê? Quais são os elementos que corroborariam a tese de que a Maria Corina Machado está envolvida em corrupção? Há provas contundentes? Então, isso precisa ser aberto, isso precisa ser transparente. Então, é nesse sentido que essa pressão internacional tem acontecido. Em termos eleitorais, além dela, então vamos considerar que, de fato, ela não vai conseguir concorrer, que esse processo ele está aí posto, e não tem como ela conseguir reverter. Nós temos dois outros candidatos que são importantes. Dois deles também que foram figuras aí que estiveram muito presentes nas manchetes, envolvendo Venezuela, que é o Leopoldo Lopes, que chegou a ser preso, que saiu do país, mas que também ainda tem uma influência importante. Mas o principal deles é o Henrique Capriles, que foi o candidato que quase venceu o Chávez nas últimas eleições que ele concorreu, já doente, em 2012, e que também quase venceu o Nicolás Maduro em 2013. Então, o Henrique Capriles, ele também está passando por uma sanção da Justiça Eleitoral venezuelana, mas ele tem, digamos, um grande capital político no país, assim como tem também um grande apoio aí junto à população e junto a lideranças internacionais. Então, eu diria que a disputa pode vir a repetir o que aconteceu 10 anos atrás, ou seja, pode ser que aconteça, diante de todas essas pressões internacionais, uma disputa novamente entre Nicolás Maduro e Henrique Capriles. Professora Carol, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Tenho certeza que nós vamos nos falar muito em breve. Repito, tem eleições o ano que vem na Venezuela. Boa noite e bom restinho de final de semana para a senhora. Obrigada, igualmente.